No dia seguinte, notícias devastadoras abalaram o mundo. O caçador mais forte do Brasil, Jonas, foi encontrado morto em um rio próximo. Ao mesmo tempo, relatos confirmaram que o presidente da Associação de Caçadores da Coreia, Go Gun-hee, havia sido brutalmente assassinado. Seu coração foi perfurado no ataque. Os anúncios chocantes se espalharam como fogo em toda a mídia global. As manchetes gritavam as mortes de caçadores de alto escalão, enviando o mundo inteiro em pânico. Os meios de comunicação em todos os lugares se concentraram nesta tragédia sem precedentes. Então, o Departamento de Caçadores dos Estados Unidos divulgou uma declaração conjunta. Eles enfatizaram que os caçadores eram os protetores da humanidade, mas representavam uma questão preocupante. Quem protegeria os próprios caçadores? As mortes de caçadores de classe mundial sinalizaram uma ameaça diferente de qualquer coisa vista antes. Em meio a esse tumulto, Sung Jin-woo participou do funeral do presidente Go Gun-hee. De pé ao lado dele estavam Tae-woo Jin-soo, aflito e mal capaz de conter sua tristeza. Jin-woo perguntou silenciosamente se ele estava aguentando. Oh Jin-soo admitiu que não tinha sido ele mesmo desde a morte do presidente. Ele então perguntou sobre a criatura responsável, perguntando-se se ela tinha sido tão poderosa que mesmo a força de Jin-woo não poderia prevalecer. Jin-woo explicou solenemente que quando ele chegou, já havia sido tarde demais. Ainda na descrença, Oh Jin-soo confessou que a perda parecia irreal. Apenas no dia anterior, o presidente tinha falado com ele perguntando sobre sua estadia na América e instando-o a voltar rapidamente. Agora que a voz se foi para sempre, lutando contra as lágrimas, ele agradeceu Jin-woo por tentar salvar seu líder durante seus momentos finais. Mas os olhos de Jin-woo queimaram de fúria. Ele declarou que não aceitaria gratidão até vingar o presidente. Ele jurou em sua vida que ele iria caçar e matar o monstro responsável. Com determinação e endurecimento dentro dele, Jin-woo virou-se para Woo Jin-soo e instruiu a chamar os repórteres. Logo depois, uma conferência de imprensa foi realizada. Muito antes do mundo, Sung Jin-woo abordou a crescente ameaça. Ele revelou que uma colônia de monstros com inteligência extraordinária estava especificamente visando os caçadores mais fortes do mundo. Essas criaturas estavam muito além das capacidades dos caçadores comuns. Eles não se importavam com armas ou táticas. Em vez disso, eles se destacaram em selar espaços com magia poderosa, isolando suas presas e atacando com precisão aterrorizante. Jin-woo advertiu que os caçadores que se acreditavam alvos potenciais nunca deveriam ficar sozinhos. Eles precisavam de camaradas dispostos a protegê-los, ou então eles não sobreviveriam. Ele lembrou do terrível inimigo que se apresentou como o Monarca de Frost antes de desaparecer. Enfrentando tal ser tinha sentido impossível, mesmo para o mais forte entre eles. Terminando seu endereço, Jin-woo entregou uma mensagem final para o mundo. Qualquer caçador sem companheiros para ficar ao seu lado deve chegar diretamente através do Korean Hunter Association. A cena muda profundamente dentro de uma caverna escondida, onde os monarcas se reuniram para discutir seu próximo movimento. O monarca de Frost, Korisha, falou primeiro. Ele informou os outros que o Monarca das Sombras finalmente apareceu na superfície do mundo humano. Ouvindo isso, o Monarca da Transfiguração, o Rei dos Espectros Demoníacos, expressou suas dúvidas. Ele questionou se era mesmo possível para um navio humano conter todo o poder do Monarca das Sombras. Afinal, não era essa a razão pela qual o Rei Dragão, Monarca da Destruição, não poderia permanecer livremente no reino humano? Mas o monarca de Frost respondeu que o monarca das sombras havia se tornado uma ameaça maior do que até mesmo o fragmento da luz brilhante. Ele deixou claro que ele pretendia lidar com o próprio Sung Jin-woo e exigiu saber se os outros lhe dariam seu apoio. O monarca do corpo de ferro, Tarnak, rapidamente rejeitou a ideia. Ele advertiu que escolher uma luta com o Monarca das Sombras era nada menos do que suicídio. Entre os 9 monarcas, Jin-woo agora estava como um dos mais fortes, e Tarnak insistiu que eles deveriam esperar pelo retorno do Rei Dragão. O monarca de Frost rejeitou essa sugestão. Ele lembrou-os de que eles eram monarcas, seres nascidos da destruição. Mesmo que eles estivessem dispersos e em fuga, seu dever era lutar. Sua única chance de matar o Monarca das Sombras era agora, enquanto seu poder ainda estava ligado a um frágil navio humano. Ele prometeu que assumiria toda a responsabilidade e apagaria Jin-woo da existência. Mas Tarnak, junto com o Monarca da Transfiguração, ambos se recusaram. Eles o lembraram do que aconteceu com o Monarca das Chamas Brancas. Naquele momento, o Monarch of Beast balançou deu um passo à frente. Ao contrário dos outros, ele concordou em lado com o Monarca de Frost. Tarnak imediatamente avisou que, se falhasse, o Monarca das Sombras os escravizaria, assim como ele havia escravizado o Monarca caído antes. Akan rejeitou o aviso, insistindo que o Monarca das Sombras não poderia transformá-los em soldados das sombras em suas formas originais,
Mas Tarnak então revelou a verdade. Jinwoo não estava lutando sozinho. Ele havia unido forças com o arquiteto, o administrador de sistemas. Com seu poder combinado, havia de fato uma chance de que até mesmo os monarcas poderia ser forçado à servidão. E movido, Tarnak e o monarca da transfiguração viraram as costas e deixaram a caverna, declarando que eles se recusaram a se tornar ferramentas para o crescente domínio do monarca das sombras. Uma vez que eles foram embora, Akan exigiu prova de que Jinwoo ainda era nada mais do que um navio humano. Em resposta, o monarca de Frost revelou a daga que ele havia usado durante a batalha. Ele explicou que tinha sido revestido de veneno, algo que o verdadeiro monarca das sombras nunca precisaria confiar. Esta revelação chamou a atenção de Keresha, o monarca das pragas e rainha dos insetos. Ela apontou que se Jinwoo tivesse controle total sobre seus poderes, ele nunca teria precisado usar veneno como arma. Quando perguntado se ela emprestaria seu apoio, a rainha dos insetos concordou. Juntos, eles prometeram caçar e matar o monarca das sombras. Enquanto isso, Sun Jimu ficou bem acima da cidade, olhando do telhado de um prédio alto. Ele concentrou seus sentidos, tentando rastrear o monarca de Frost, Keresha, mas nenhum vestígio de seu poder mágico poderia ser sentido. Ele lembrou sua batalha anterior e lembrou suas palavras. Ela alegou estar em sua forma original, e durante esse tempo ele percebeu que ela não deixou nenhuma sombra. Isso lembrou Jinwoo do que o monarca dos gigantes uma vez lhe disse, que monarcas e governantes, quando em seus corpos originais, nunca poderia ser transformado em soldado sombra. De volta à Associação de Caçadores Coreanos, uma reunião estava em andamento. O Jinshu, juntamente com os diretores, reuniram-se para discutir a nomeação de um novo presidente. Tinha sido uma semana desde a morte de Gogun e o assento permaneceu vazio. Os funcionários debateram quão crucial era a posição. Com Gogun e sendo um caçador S-Rank, sua presença tinha carregado imenso peso simbólico. Agora que a associação tinha perdido sua figura de proa, eles temiam que as 5 grandes guildas seriam difíceis de manter sob controle, enquanto caçadores fortes carregavam influência. Os diretores enfatizaram que a liderança exigia mais do que poder, requeria confiança e autoridade. Após uma discussão minuciosa, os diretores chegaram a uma decisão unânime. O Jinshu deve assumir o papel de presidente. Surpreso, O perguntou por que eles estavam colocando sua fé nele. Os funcionários explicaram seu raciocínio. Ele havia trabalhado em estreita colaboração com o ex-presidente, ganhando experiência e aprendendo o funcionamento interno da associação. Ele mostrou sua capacidade de liderar e, mais importante, a autoridade para comandar o respeito e até mesmo o medo de caçadores em toda a Coreia. Eles lembraram que não havia lei exigindo o presidente para ser S-Rank. O que a associação precisava agora era estabilidade, e ele era o melhor candidato para fornecê-lo. Embora eles não pudessem forçá-lo, eles pediram ir para aceitar. Depois de uma longa pausa, o Jinshu deu sua resposta. Ele consideraria sua proposta. Enquanto isso, na América, Thomas André e sua secretária Laura desceram em um elevador profundo na instalação subterrânea dos Scavenger Guild. Como as portas se abriram, Thomas observou que tinha sido algum tempo desde a última vez que ele visitou este lugar. Como eles caminharam pela área restrita, Laura perguntou se ele realmente pretendia dar o item como um presente. Thomas respondeu com uma pergunta própria. Não valia mais do que sua vida na vida de seus membros da guilda? Laura esclareceu que não era sua preocupação. Thomas então perguntou se ela acreditava que Jinwoo não tinha a habilidade de empunhá-lo, parando na frente de uma arma selada no armazenamento. Thomas admirava seu brilho, observando quão incrível ainda parecia depois de todo esse tempo. Laura observou que apenas 2 dessas armas existiam em todo o mundo, e ela estava certa de que nunca mais seriam criadas. Thomas concordou, e quando perguntado novamente se ele realmente planejava se separar, ele confirmou. Uma arma de tal poder merecia ser empunhada, não deixada para coletar poeira no subsolo. De volta à Coreia, a irmã mais nova de Jinwoo, Jina, estava assistindo televisão. A notícia estava relatando a nomeação de Woo Jinshu como o novo presidente da Unter Association. Abanando a cabeça, Jin murmurou que o presidente anterior havia sido assassinado. E agora um homem mais jovem, mais bonito tinha entrado para tomar o seu lugar. Ela suspirou em quão instável não só a Coreia, mas o mundo inteiro tinha se tornado. Ela se virou para sua mãe que estava silenciosamente lavando pratos e abraçou-a por trás. Sua mãe, sorrindo vagamente, pediu-lhe para tirar o lixo se ela não tivesse nada melhor para fazer. Jina gemeu.
admitindo que ela era muito preguiçosa e, em vez disso, sugeriu que se mudassem para um novo lugar, mas sua mãe firmemente respondeu que ela gostava desta casa. Curioso, Gina perguntou o que exatamente ela gostava sobre seu antigo apartamento. Mudando de assunto, sua mãe simplesmente pediu-lhe para trazer a roupa. Com um encolher de ombros, Ginny foi buscá-la. Mas quando ela abriu a porta, sua expressão congelou. Uma onda de terror caiu sobre ela e, sem pensar, ela correu de volta, gritando por sua mãe. Fora da sede do Agindil, multidões de repórteres se reuniram depois de ouvir que Thomas André estava dentro do prédio. Dentro, Eugênio estava fazendo o seu melhor para ficar calmo, com Thomas André e Leonard Neumann, o caçador mais forte da Alemanha, esperando no escritório. A pressão era esmagadora. Ele continuou olhando para seu telefone, frustrado que Sung Jin-woo não tinha respondido a uma única chamada. Quase 2 horas se passaram, e ainda nenhum sinal dele. Leonard sentou-se silenciosamente, mal-estar gravado em seu rosto. Ele sabia por que Thomas tinha vindo para a Coreia. Ele estava procurando por Sung Jin-woo. Leonard se perguntou se hoje poderia finalmente ser o dia em que ele conheceu o próprio homem. Quebrando o silêncio, Thomas fez uma pergunta em inglês que Laura traduziu. Ele queria saber se Sung Jin-woo estava atualmente em um ataque. Sua ausência do escritório parecia incomum. Com uma voz trêmula, Jin-woo confirmou, dizendo que Jin-woo muitas vezes não entrava regularmente por causa da atividade constante do portão. Naquele momento, as portas do escritório se abriam. Sung Jin-woo entrou. Uma onda de alívio varreu a sala. Jin-woo quase explodiu em lágrimas quando perguntou onde Jin-woo estava e por que ele não atendeu seu telefone. Vendo a poeira em suas roupas, ele suspeitou que Jin-woo estava lidando com surtos de portões. Jin-woo simplesmente respondeu que havia muitos para ignorar e ele não podia se dar ao luxo de descansar. Thomas levantou-se de seu assento e cumprimentou-o. O coração de Jin-woo bateu, perguntando-se se os dois titãs estavam prestes a colidir bem ali no escritório. Mas Jin-woo calmamente perguntou por que Thomas tinha vindo todo o caminho para a Coreia. Thomas lembrou-lhe de uma promessa que, uma vez que seu braço curado, eles iriam compartilhar uma refeição juntos. Ele também mencionou que ele tinha trazido um presente especial, algo muito perigoso para revelar no escritório da guilda. Ouvindo isso, Jin-woo franziu a testa, meio brincando consigo mesmo. E Thomas não tinha trazido uma bomba. Jin-woo permaneceu profundamente suspeito, pensando que poderia facilmente ser uma armadilha. Voltando-se para o segundo convidado, Jin-woo perguntou sobre sua identidade. O homem se apresentou como Leonard Neumann da Alemanha. Jin-woo imediatamente adivinhou que estava aqui para solicitar uma comissão de proteção. Mas antes que ele pudesse dizer mais, Thomas interrompeu, exortando-os a sair para outro local. Leonard tentou se juntar a eles, insistindo que depois de esperar mais de 2 horas, ele ganhou o direito de fazer parte da reunião. Thomas atirou-me-lhe bruscamente, dizendo que o que eles estavam prestes a discutir era ultra secreto, e não algo Leonard poderia invadir. A demissão picado. Leonard pensou amargamente para si mesmo que ele nunca tinha sido tratado com tal desrespeito antes. A cena mudou para um restaurante, onde Jin-woo e Thomas sentou-se em frente um do outro. Depois de sinalizar seus homens, Thomas se inclinou para a frente com um olhar sério. Ele disse que estava esperando muito tempo por esse momento, então colocou um caso na mesa. Os olhos de Jin-woo se estreitaram. Ele podia sentir o imenso poder irradiando dentro do caso. Thomas explicou que era um presente, um sinal de gratidão por salvar seus membros da guilda. Quando a tampa se abriu, Jin-woo ficou sem palavras. Dentro descansou um par de adagas forjadas a partir da fang de Kamish. Jin-woo imediatamente os reconheceu. Ele perguntou se eles tinham realmente sido feitos do cadáver de Kamish, o dragão lendário cujo corpo estava sob o controle do Umper Boreal. Thomas esclareceu. Naquela época, o governo do Zéu havia ordenado, mas durante a batalha, quando Kamish o mordeu, Thomas teve um de seus maiores caninos extraídos como lembrança pessoal. A fang tinha sido muito curta para fazer uma espada, então ele fez isso em adagas gêmeas. E agora ele estava oferecendo-os a Jin-woo. Jin-woo inspecionou as lâminas e ficou atordoado. Seu poder de ataque superou em muito da adaga do Rei Demônio, que já havia sido uma de suas melhores armas. Ele testou as novas adagas em sua mão, sentindo como elas ressoavam com sua magia. A reação estava quase viva, como se as armas estivessem cumprimentando seu novo mestre. A manesnadadora derramando das lâminas fez com que todos perto de quebrarem um suor. Observando isso, Thomas perguntou à sua assistente, Laura, se ela ainda achava que tinha sido um erro para dar isso. Então ele voltou para Jin-woo, perguntando se ele gostava do presente. Jin-woo, ainda na descrença, perguntou se ele estava realmente sendo dadas essas armas inestimáveis de graça. Thomas respondeu sem hesitação. Para ele, a troca foi mais do que justa. Em comparação com a vida de si mesmo e seus companheiros de guilda, as adagas não eram nada. Sua conversa foi de repente interrompida.
Ambos os homens sentiram ao mesmo tempo uma imensa explosão de energia mágica. Eles correram para fora, escaneando o céu. Jinwoo se perguntou se isso era a mesma coisa, a mesma forma de poder mágico que o doutor havia mencionado durante sua apresentação anterior. Os olhos de Thomas se ampliaram em descrença. Ele murmurou que ele nunca tinha visto um portão tão grande. Antes, ele diminuiu até mesmo de que Kamish tinha aparecido. Olhando para o espetáculo aterrorizante, ele acrescentou sombriamente que talvez o mundo estivesse agora se movendo além dos limites da compreensão humana. Fora, os civis só poderiam olhar para o céu em choque, mas em vez de correr, muitos puxaram seus telefones para capturar a visão inacreditável em vídeo. Os meios de comunicação transmitiram rapidamente o evento. Um repórter explicou que o colossal portão acima do sol foi o maior já visto desde o surgimento de bestas mágicas. A cena então mudou para os Estados Unidos. Dentro de uma sala de reuniões, Dr. Belzer estava sendo questionado por funcionários do governo sobre a súbita aparição do portão. Calmamente, ele lembrou isso que ele vinha alertando há dias sobre a concentração incomum de construção de energia mágica nos céus acima. Porém, o portão acima do Sol, ele explicou, era apenas o começo. Mais portões dessa magnitude provavelmente apareceriam nos céus de outras nações também. Quando pressionado por sua opinião profissional, dados seus longos anos de pesquisa sobre portões e bestas mágicas, Dr. Belzer ofereceu apenas resposta sombria. Ele disse que o mundo deveria orar para que esse fenômeno não terminasse em tragédia. De volta à Coreia, Sun Jinwoo voou alto acima da cidade nas costas de Kaesol, aproximando-se do portão maciço. Enquanto ele se aproximava, ele percebeu algo inquietante. Ele não podia passar. Sentiu como se barreira invisível estava bloqueando seu caminho. Se fosse uma parede física, ele poderia tê-lo quebrado com facilidade. Mas isso era diferente. Essa era uma força até mesmo alguém como ele não poderia superar. Jinwoo se perguntou que tipo de existência poderia ser selado dentro de tal portão. Era diferente de qualquer coisa ele tinha encontrado antes. Olhando para as inúmeras pessoas sob a sombra da fenda, ele pensou em seus amigos e familiares. Ele se armou com um voto silencioso de que o que estava dentro, ele não permitiria que ele chegasse a eles. Como ele ponderou seu próximo movimento, seu telefone tocou. Presidente Woo Jin-soo estava na linha. Jinwoo perguntou se Ter Boreal havia investigado o pedido que havia feito anteriormente. O presidente confirmou que tinham. Jinwoo pediu ao Boreal para realizar uma varredura por satélite do mundo, procurando por quaisquer outros portões que poderiam ter aparecido. O Jin-soo relatou que nenhum tinha aparecido além do acima de Seul. Ele acrescentou que as autoridades já estavam se preparando para evacuar os civis que vivem perto do portão maciço. Então, em um tom cauteloso, ele perguntou Jinwoo o que ele planejava fazer a seguir. Jinwoo deu uma resposta silenciosa e resoluta, mesmo que ninguém soubesse. O que aconteceria amanhã? Ele continuaria para frente, assim como alguém planta uma macieira sem saber se eles vão viver para vê-lo dar frutos. No dia seguinte, dentro do ginásio da Ter Association, Sung Jinwoo lutou contra Bai Hu. O soldado da formiga lançou uma enxurrada de ataques. Seus movimentos rápido e preciso, mas nem um único ataque poderia tocar Jinwoo. Desde a sua última batalha, Jinwoo tinha crescido tremendamente mais forte. Bloqueando um dos ataques de Bai Hu com apenas uma mão, ele perguntou se Bai Hu estava realmente dando tudo de si. A formiga leal baixou sua cabeça e admitiu que ele nunca ousaria lutar contra seu rei com plena. Jinwoo sorriu para a humildade de seu soldado. Ele explicou que estava tudo bem, já que tudo o que ele queria era suar, e Bai Hu era o único capaz de ajudá-lo a fazer isso. Ao seu comando, o Spar retomou. Bai Hu avançou mais uma vez, mas Jinwoo sem esforço evitou suas garras. Quando Bai Hu atacou novamente, Jinwoo reagiu com facilidade e observou que seu soldado tinha realmente crescido mais forte depois de ser promovido a comandante. Jinwoo então apontou algo importante. Em um exército, só poderia haver um comandante. Ele alertou que, uma vez que Yggdrasil e Grid avançassem para o posto geral, não demoraria muito para que eles também tivessem o direito de desafiar a posição de comandante. Se Bai Hu quisesse manter seu lugar, ele precisaria continuar trabalhando duro. Motivado pelas palavras de seu rei, Bai Hu empurrou-se até o limite, golpeando com toda a força que ele poderia reunir. Mas Jinwoo pensou silenciosamente para si mesmo, ainda não era suficiente. Mesmo que Bai seus soldados de sombra, ele ainda não era forte o suficiente para enfrentar os inimigos que estavam chegando. Como Bai Hu tentou um ataque pesado, Jinwoo de repente pegou seu braço e bateu no chão. Enquanto as formigas lutavam para se levantar, Jinwoo seguiu com um soco devastador em suas costelas, enviando-o bater em uma parede próxima. Bai Hu cambaleou de volta aos seus pés e humildemente elogiou seu mestre, expressando seu espanto com a força esmagadora de Jinwoo. Jinwoo, meio divertido,
explicou que talvez ele devesse bloquear os canais de drama históricos para impedir Bai. Discurso exagerado. Com a sessão de sparring acabou, Jinwoo decidiu limpar o rescaldo. Ele contatou o presidente Woo Jisoo, pedindo-lhe para não ficar chateado, uma vez que ele tinha 300 formigas que eram bastante capazes de trabalho manual para lidar com a bagunça. A cena, em seguida, mudou-se para outro lugar, onde Thomas André estava de pé com sua assistente Laura. Ela perguntou se eles estavam planejando voltar para os Estados Unidos. Mas Thomas, olhando para o enorme portão acima da Coreia, disse que ele não poderia deixar para trás algo tão grandioso e inspirador. Laura murmurou que, embora fosse certamente grande, ela não tinha certeza de que ela chamaria de bonito. Thomas discordou. Para ele, tudo que agitava o coração era bonito. O dragão cuspidor de fogo, o portão maciço e a força incomparável de um terço Jinwoo. Tudo isso, ele disse, era lindo. Além disso, não havia portões atualmente aparecendo nos Estados Unidos, então ele não sentia motivo para retornar. Laura mencionou que um Terbureal estava preocupado, mas Thomas afastou suas preocupações. Aos seus olhos, não havia lugar mais seguro no mundo do que estar perto de Sung Jinwoo. Se a batalha não pudesse ser vencida aqui, então não haveria futuro em qualquer lugar. Foi por isso que ele se perguntou em voz alta se este evento marcou o fim da humanidade, ou o início de algo inteiramente novo. No dia seguinte, as pessoas começaram a evacuar a área ao redor do portão maciço. Enquanto isso, na casa de Jinwoo, sua irmã mais nova Gina perguntou à sua mãe por que eles não estavam saindo como todos os outros. Sua mãe calmamente explicou que se este lugar estava destinado a se tornar um campo de batalha, em seguida, foi melhor escolher onde eles ficariam em vez de fugir sem rumo. Além disso, sua casa não se enquadrava na zona de evacuação oficial. Confrontado, Gina protestou. Ela argumentou que estava prestes a entrar na faculdade, que ela tinha esperado beber livremente, desfrutar da vida no campus e viver de forma independente. Sua vida estava apenas começando, e ela não queria que terminasse tão de repente. Sua mãe sorriu calorosamente para sua frustração. Ela admitiu que Gina tinha um ponto justo, mas assegurou a sua filha que não havia necessidade de se preocupar. Sung Jinwoo iria protegê-los, assim como seu pai uma vez teve. A cena mudou de volta para Sung Jinwoo, que se sentou silenciosamente em cima de um prédio alto, olhando para o portão colossal pendurado no céu. Seus pensamentos ficaram pesados. Poderia ele realmente fechar algo assim sem que ninguém se machucasse? Ele puxou o seu telefone, imaginando com quem ele gostaria de passar seus momentos finais se essa batalha realmente se tornasse sua última. Longe dentro de um dojo tranquilo, Sha'in estava treinando sob os olhos atentos de seu mestre. Enquanto ela praticava suas formas de espada, o velho instrutor observou uma ligeira hesitação em seus movimentos. Ele expressou sua preocupação, observando que o medo parecia estar crescendo dentro de seus ataques. Assim como ele estava prestes a continuar, seu telefone começou a tocar. Ela rapidamente foi respondê-lo, e seu mestre sorriu, dizendo-lhe que um caçador nunca deve ignorar suas chamadas. Depois de falar brevemente na linha, Chá virou-se e explicou que algo urgente tinha surgido. Ela se curvou respeitosamente antes de sair. Deixado sozinho, seu mestre sorrindo conscientemente para si mesmo. O tempo passou, e a cena seguinte mostrou Jinwoo e Ain andando lado a lado através de um parque de diversões. A multidão zumbiu de emoção com a visão dos dois famosos caçadores juntos. Jinwoo, olhando em torno da atmosfera animada, comentou que havia mais pessoas do que ele esperava, dada a ameaça iminente do portão. Ain perguntou se ele gostava de lugares como este. Jinwoo admitiu que ele não gostava particularmente de parques de diversões, mas ele sempre quis visitar pelo menos uma vez. Curioso, ela perguntou por que ele escolheu trazê-la aqui de todos os lugares. Sua resposta foi simples, porque ela era a única amiga que ele tinha. Ain parou por um momento, surpreso com suas palavras. Jinwoo lembrou-a do tempo dentro da masmorra dupla, quando ela os chamou de amigos na frente do arquiteto. Com um sorriso fraco, ele mencionou que ele teve uma excelente audição e pegou todas as palavras naquela época. Enquanto ela pensava sobre isso, Ain percebeu quão rapidamente 2 anos se passaram desde que ela acordou como caçadora. Pela primeira vez em um longo tempo, ela se sentiu alegre, desfrutando de um momento simples fora da batalha. Quando ela olhou para Jinwoo, ela sentiu algo diferente, uma presença, um cheiro, algo exclusivamente dele que o diferenciava de qualquer outra pessoa. Logo depois, Jinwoo perguntou se ela queria tentar tudo o que o parque tinha para oferecer. Sorridente, ela concordou. Vendo sua expressão, Jinwoo pensou que talvez ele não fosse o único que sempre quis visitar um lugar como este, mas apesar de seus esforços, os passeios não eram tão emocionantes quanto esperavam. Mesmo os monstros falsos espalhados pelo parque tremiam de medo com suas auras esmagadoras, arruinando a experiência.
Eventualmente, eles se sentaram para comer. Jinwoo notou seu comportamento silencioso e perguntou se ela estava realmente se divertindo. Ela insistiu que ela estava, mas ele pressionou ainda mais, apontando que ela não havia gritado nenhuma vez. Percebendo que os passeios devem ter se sentido muito mansos para um caçador de S-Hunt, Jinwoo a provocou, perguntando se tudo tinha sido chato. Ain relutantemente concordou. Com um sorriso, Jinwoo sugeriu que eles tentassem algo verdadeiramente emocionante. Momentos depois, Casey subiu pelo céu aberto com Jinwoo e Ain andando de costas. O vento correu contra eles enquanto o dragão cortava as nuvens. Jinwoo perguntou como isso se comparava. O rosto de Ain se iluminou quando ela admitiu que era rápido, alto e deslumbrantemente bonito. Ela riu e se perguntou em voz alta por que ele tinha se incomodado com o parque de diversões quando ele tinha um passeio tão magnífico à sua disposição. Os olhos de Jinwoo suavizaram como ele explicou que o parque tinha sido construído no mesmo local onde seu pai havia desaparecido. Ele queria visitá-lo pelo menos uma vez, não para os passeios, mas para dizer adeus. Ain olhou para ele calorosamente, tocado pela profundidade de suas palavras. Ela agradeceu, dizendo-lhe que ele não tinha feito nada, mas mostrar sua bondade desde o dia em que se conheceram. Jinwoo respondeu silenciosamente que ainda havia mais uma coisa que ele queria mostrar a ela. A cena final revelou os dois sentados sob o céu noturno aberto, lado a lado, enquanto as estrelas brilhavam acima deles. Uma estrela cadente atravessava os céus e, naquele momento fugaz, o caos do mundo se desvaneceu em silêncio. Por um breve tempo, eles compartilharam a paz juntos, um vínculo não falado se formando abaixo do céu sem fim. No dia seguinte, um caçador caminhou pela rua, perdido no pensamento. Ele lembrou-se de que um enorme portão estava pronto para abrir dentro de alguns dias. Como um caçador recém-promovido, ele sentiu que não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Mas enquanto caminhava, ele bateu em um estranho. Irritado, ele exigiu que o homem parasse. Não reconhecendo quem estava diante dele, o caçador começou a gritar de raiva. As pessoas próximas, pensando que uma luta estava prestes a sair, começaram a se reunir ao redor. O caçador soprou seu peito, declarando que ele agora era um B-Rank, uma classificação relativamente alta entre os caçadores, e exigiu um pedido de desculpas. Mas o estranho não era um homem comum. Ele era Heiken. Sem uma palavra, Heiken de repente abriu suas mandíbulas e mordeu a cabeça do homem em um único movimento selvagem. A multidão congelou de horror. Se encheu a rua como caçadores e civis perceberam o que tinham acabado de testemunhar. Então Heiken lançou uma onda de mana. A força pura de sua aura esmagou tudo ao seu redor, enviando caçadores voando pelo ar como detritos quebrados e espalhados. Sua presença monstruosa pairava sobre tudo. Ele declarou aos caçadores aterrorizados que a partir deste momento, eles se tornariam sua presa. Seus dentes e garras rasgariam sua pele e carne frágeis. Elevando sua voz, ele anunciou sua verdadeira identidade. Ele era o rei das feras, o monarca da fera. Com arrogância, ele desafiou qualquer um a tentar impedi-lo se pudessem. Enquanto isso, em uma floresta tranquila, Shain se inclinou para beber água de um lago. Ela olhou para cima enquanto Sung Jinwoo se aproximava dela. Ele casualmente mencionou que ele sabia de um hotel nas proximidades que serviu um excelente café da manhã, sugerindo que eles vão lá para lavar-se e ter uma refeição adequada. Com uma onda de sua mão, ele convocou Kaizel, preparando sua partida. De volta à sede da Unter Association, o presidente Woji Scholl estava sendo informado sobre o caos repentino. Um agente correu, relatando que um monstro estava fora, atacando cruelmente todos os caçadores à vista. Jin Scholl perguntou imediatamente sobre as vítimas. O agente respondeu que os números ainda não estavam claros, mas a situação era terrível. Frustração bem dentro do presidente. Por seus cálculos, ainda deveria ter havido várias horas antes do intervalo da masmorra ocorrer. Ele já estava sobrecarregado gerenciando o portão maciço, e agora um monstro poderoso apareceu sem aviso prévio. Ele perguntou onde Sung Jinwoo estava, mas o membro da equipe lamentavelmente informou que eles tinham sido incapazes de chegar ao caçador. Momentos depois, outro agente explodiu na sala com uma atualização urgente. Um caçador capaz de confrontar o monstro apareceu na cena. Jin Scholl perguntou se era Jinwoo, mas o homem balançou a cabeça. Em vez disso, ele explicou que era um caçador de classe mundial que tinha acontecido de estar nas proximidades. Na cena, Leonard Neumann ficou cara a cara com o monarca besta. O caçador alemão estreitou os olhos, inseguro se ele poderia realmente ficar contra tal inimigo. Ainda assim, ele pensou que talvez o destino tivesse mantido na alma por esta mesma razão para desafiar este monstro. Mas antes que ele pudesse agir, uma mão maciça agarrou sua cabeça e empurrou para trás.
Foi Thomas André. Elevou-se com uma presença inigualável. O caçador de nível nacional americano deu um passo à frente. Ele disse Leonard sem rodeios para ficar fora do caminho. Caso contrário, ele só se tornaria um fardo. De volta a um restaurante tranquilo, Sung Jin-woo estava compartilhando uma refeição com Cha-in quando seu telefone começou a tocar. Foi o presidente Woo Ji-chol finalmente capaz de alcançá-lo após repetidas tentativas. O presidente perguntou urgentemente onde ele tinha estado, explicando que ninguém tinha sido capaz de contatá-lo até agora. Jin-woo respondeu calmamente que ele tinha sido fora da zona de serviço. Sem demora, Jin-chol informou sobre a situação que se desenrola na cidade. Um monstro poderoso estava furioso no meio de Seul. Jin-woo perguntou quantos inimigos havia. O presidente respondeu apenas um. Essa resposta perturbada Jin-woo. Ele pensou consigo mesmo que quase todos os caçadores na Coreia estavam atualmente reunidos em Seul, preparando-se para a quebra da masmorra do portão gigantesco. No entanto, todos eles estavam sendo esmagados por uma única besta mágica que de repente apareceu do nada. Jin-chul acrescentou que uma guilda inteira já havia sido dizimada em um instante quando eles tentaram parar o monstro. Naquele momento, Thomas André era o único de frente para ele de frente. Os olhos de Jin-woo se ampliaram. Isso não fazia sentido. Ele tinha soldados de sombra estacionados em Thomas André e os outros caçadores de topo. Essas sombras deveriam relatar imediatamente até mesmo o menor distúrbio, mas quando Jin-woo tentou se conectar a eles, o sinal era fraco, como se algo estivesse deliberadamente suprimindo as sombras. A descoberta o deixou intrigado e preocupado. Voltando-se para Cha-in, ele explicou que havia um problema sério se desdobrando na Coreia. Ela imediatamente perguntou se o intervalo da masmorra já havia começado. Jin-woo balançou a cabeça. Isso era outra coisa completamente. Ele rapidamente pediu ao presidente Woo confirmação. Eles precisavam saber se o monstro tinha uma sombra. Ele enfatizou como era importante confirmar, porque se isso acontecesse, poderia significar uma besta colossal escondida dentro de sombras invisíveis. Algo muito pior do que parecia. Enquanto isso, no campo de batalha, Leonard Newman gritou nervosamente para Thomas André. Ao redor deles, caçadores aplaudiram com alívio, gritando que o Golias havia chegado. Thomas, no entanto, ficou irritado. Ele se agarrou aos caçadores, ordenando-lhes que não perdessem tempo assistindo, mas se concentrassem em evacuar civis. Seus olhos presos na besta diante dele. Para Thomas, parecia um animal selvagem que não entendia seu lugar. Tanto ele quanto Haken liberaram imensas quantidades de mana, o choque de suas auras tremendo. O ar como a batalha começou. Haken pulou em Thomas, mas seu ataque não teve efeito. O caçador de nível nacional americano retaliou com um soco devastador, enviando o monarca besta voando de volta. Thomas seguiu com outro ataque pesado, mas desta vez Haken esquivou-se. Assim que o monarca se preparou para contra-atacar, Thomas o agarrou e bateu brutalmente no chão. Em outro lugar, Choi Jong-in chegou ao local. Ele rapidamente pediu uma atualização de status, e outro caçador explicou que os esforços de evacuação ainda estavam em andamento. Tanto a Guilda Fiendo quanto a Wittiger Guild já haviam sido despachadas para ajudar. Como Choi sentiu a batalha nas proximidades, sua expressão ficou tensa. Thomas André estava segurando uma misteriosa besta mágica, mas a aura que irradiava da criatura era ainda mais pesada, ainda mais sufocante do que a mana que ele já havia sentido durante a de Julius Andrade. Ele não podia deixar de se perguntar: que tipo de monstro poderia até mesmo Golias estar lutando contra? De volta na luta, Haken foi enviado voando pelo ar, batendo violentamente em um prédio próximo depois de receber um golpe pesado de Thomas André. Mas esse ataque não foi suficiente para colocá-lo para baixo. A besta saltou de volta para Thomas com velocidade assustadora e pousou um golpe sólido em seu peito. O impacto foi poderoso, mas Thomas conseguiu bloqueá-lo. Sem hesitação, Thomas agarrou o Haken e bateu no chão. Por um momento parecia que a batalha tinha acabado, até Haken torcer seu corpo e chutar Thomas no rosto, lançando no ar. Thomas rapidamente recuperou seus pés e começou a reforçar seu corpo com mana. A cena, em seguida, mudou-se para o Wittiger Guild, que tinha acabado de chegar ao campo de batalha. Guildmaster Baekhyun ordenou a seus membros para ficar afiado e estar pronto para qualquer coisa, mas antes que ele pudesse terminar, algo enorme passou por ele e bateu em um prédio com força trovejante. Como a poeira limpou, Baek finalmente colocou os olhos na besta mágica que estava aterrorizando a cidade. Ao mesmo tempo, Thomas tinha completamente transformado em seu estado reforçado. Ele gritou para o Wittiger Guild, pedindo-lhes para recuar e tomar cobertura. Baek estudou a criatura com cuidado. Era diferente de qualquer monstro que ele já tinha visto. Claramente, nenhuma besta comum. Ele considerou transformar-se, mas antes que ele pudesse agir, Haken de repente apareceu bem na frente dele. A pressão era sufocante.
Instinto avisou Baek para não se mover, para não chamar a atenção, como se mesmo sendo notado iria fazê-lo orar. Akin ignorou e continuou em frente. Com um toque de seu poder, ele levantou dezenas de carros no ar e atirou-os em Thomas. Mas então algo estranho aconteceu. Em vez de ser sobrecarregado, Akin sentiu-se sendo puxado para mais perto. Foi Thomas arrastando a besta em direção a ele com pura força. Enquanto Haken se fechava, Thomas o bateu no chão e desencadeou uma onda implacável de socos. No entanto, mesmo quando ele batia, um pensamento perturbador passava por sua mente. Algo estava errado. Um profundo desconforto o encheu, do tipo que sussurrou que ele não poderia ganhar essa luta. Haken de repente pegou o punho de Thomas no meio do ataque greve. Levantando-se de pé, a besta zombou, zombando do Goliath por ser nada mais do que um fantoche de um fragmento. Ele alegou que tinha visto o suficiente dos truques mesquinhos de Thomas e exigiu saber se o caçador estava com medo. Com isso, Heijen lançou um contra-ataque furioso, forçando os caçadores nas proximidades para assistir com horror. Durante o confronto, Heijen notou algo incomum. Alcançando a sombra de Thomas, ele sentiu uma presença, a marca do soldado de Jinwoo. Com um sorriso cruel, ele arrastou uma formiga-sombra e esmagou-a em sua mão, declarando que estava em seu caminho. Em seguida, segurando Thomas pelo pescoço, Heijen provocou-o. Desde que o caçador parecia tão confiante em sua força, ele sugeriu que eles testá-lo em uma disputa de poder bruto. Com uma onda de força, Heijen quebrou a armadura reforçada de Thomas. Mas quando a armadura quebrou, ele ficou atordoado ao ver nada dentro. Thomas tinha escorregado para trás. E, agarrando a besta, o goleado rosnou em fúria e quebrou o pescoço de Heijen. Por um momento, o silêncio pendurou no ar, mas então, diante dos olhos de Thomas, o corpo de Heijen se regenerou completamente, como se nada tivesse acontecido. A besta agarrou Thomas pelo rosto e bateu ele para o chão, zombando dele ainda mais. Ele disse que estava começando a sentir fome novamente, mas antes que Heijen pudesse agir, uma explosão de mana o atingiu por trás. Como a fumaça clareou, Leonard Newman ficou lá, tremendo ainda desafiador. Ele declarou que não permitiria Heijen para fazer o que quisesse. Apenas em pé na frente de Heijen enviou arrepios pela espinha de Leonard, mas ele se recusou a recuar. Atrás dele, Thomas avisou Leonard para correr, insistindo que ele seria morto se ele ficasse. Mas Leonard respondeu firmemente. Ele sabia o perigo, mas ele ainda era um caçador. Em seu coração, ele aceitou seu destino. Ele disse a si mesmo que preferia morrer com orgulho do que viver uma vida sem sentido. Repetidas vezes, ele assegurou-se de que sua escolha estava certa. Mas como Heijen avançou, a confiança de Leonard vacilou. Sua expressão, retorcido em desespero, como ele murmurou que talvez esta fosse a escolha errada, afinal. Assim como a morte se fechou, uma sombra desceu do céu. Ezel, o Wyvern de Jinwoo, caiu e atingiu Heijen. A besta virou-se, capturando a visão de algo no ar. E foi Jinwoo. Com velocidade ofuscante, ele desceu, aterrando um chute devastador na cabeça de Heijen e batendo-o profundamente no chão. Jinwoo ordenou Leonard para levar Thomas para a segurança. Heijen lentamente subiu dos escombros, seus olhos travando em Jinwoo. Com um sorriso, ele comentou que o cheiro do monarca sombra permaneceu neste ser humano. Jinwoo estudou cuidadosamente. A intenção de matar Rolando Heijen foi imensa, mas ele não estava sozinho. Atrás de Jinwoo, outra presença materializada. Foi Keresha, o monarca das pragas, que lambeu seus lábios e falou ansiosamente. Ela se perguntou em voz alta o que gostaria de devorar o corpo de outro monarca. E então Psichos, o monarca da geada, surgiu também. Os monarcas fechados em torno de Jinwoo em todos os lados. Sua mana combinada poderia ser sentida a partir de milhas longe, mas Jinwoo não recuou. Com um comando, ele convocou todo o seu exército de soldados das sombras para carregar. Psicoses liberou um hálito de congelamento, instantaneamente prendendo os soldados no gelo. Ele zombou de Jinwoo, dizendo que seu exército não poderia sequer dar um único passo dentro desta prisão. Eija zombava, acusando-o de ultrapassar por usar tais forças contra os monarcas. Psicoses acrescentou que Jinwoo ainda tinha que absorver totalmente o poder de Ashpur. Ele admitiu que o monarca sombra original tinha sido o maior de todos eles, mas lembrou-o para não subestimar os outros monarcas. Mas no momento seguinte, Jinwoo quebrou o gelo, aprisionando os seus soldados, expressão do monarca geada torcida. Em fúria, Jinwoo apontou para ele com determinação ardente e declarou que não importa o que aconteceu, ele iria matar pelo menos ele. A batalha escalou como o monarca geada selado convocou golems de gelo imponentes para o campo. Ao lado dele, Keresha, o monarca das pragas, desencadeou seus próprios poderes distorcidos,
levantando caçadores caídos e forçando seus cadáveres para marchar contra Jinwoo. Eles o enxamearam de uma só vez, mas Jinwoo se moveu muito rápido para que eles continuassem. Com precisão sem esforço, ele teceu através dos ataques e saltou diretamente em direção a Sylar. Os olhos do monarca da geada se ampliaram na velocidade de Jinwoo, mas antes da sombra, Monarca poderia conseguir sua greve. Heiken, o monarca besta, interceptou no ar. Os dois entraram em confronto com força devastadora, trocando golpe após golpe. Heiken zombou como seu olhar caiu na lâmina na mão de Jinwoo. Ele zombe do caçador, zombando da ideia de que tal um simples pedaço de metal poderia prejudicá-lo. Sua confiança quebrou instantaneamente quando Jinwoo balançou e cortou limpo através de sua mão. Jinwoo friamente observou que ele teria razão se fosse apenas qualquer pedaço comum de metal. Antes de Jinwoo poderia terminar a luta, Korechi interveio, puxando Hulk para a segurança. Na distração, o monarca besta calmamente reanexou sua mão cortada, seu sorriso retornando. Agora Jinwoo encontrou-se cercado, não só pelos 3 monarcas, mas também por seus incontáveis lacaios. Naquele momento, uma rachadura repentina ecoou através do campo de batalha congelado. O soldado sombra de Jinwoo tinha se libertado da prisão de gelo de Psichos. Federer, o comandante da formiga, soltou um grito de raiva penetrante como seus olhos fechados em Kurecha. Furioso que ela tinha ousado colocar uma mão em seu mestre, peru cobrado diretamente por ela. Tanto Silid e Rakan vacilaram em choque. Eles dificilmente poderiam. Acreditam que uma classe comandante sendo como Beru estava sob o controle de um mero humano. Kurecha sorriu no início, levantando a mão para atacar. Ela zombou dele, dizendo que uma criança que se recusou a reconhecer sua mãe merecia ser punida. Mas quando seus poderes colidiram com as garras de Beru, ela ficou sobrecarregada. Seus golpes rasgaram suas habilidades, deixando-a momentaneamente atordoada. Beru caiu para um joelho antes de Jinwoo, declarando que seu mestre havia lutado uniformemente, mesmo contra seres de uma espécie superior. Como sempre, a força de Jinwoo superou suas expectativas. Os asseclas do Monarca da Peste avançaram, mas Jinwoo e Beru lutaram lado a lado, cortando-os com ferocidade incomparável. Assim como a maré começou a mudar, Kurecha atacou por trás. Sua emboscada enviou Beru batendo de lado e deu um golpe esmagador em Jinwoo, explodindo nas ruínas de um prédio. Antes que ele pudesse se recuperar, Silly choveu uma empurrada de projéteis de gelo. Enterrado nos escombros, Jinwoo levantou-se, bloqueando o ataque. O monarca da geada zombou dele, exigindo saber quanto tempo mais ele poderia suportar sob seus ataques implacáveis. Mas a resposta de Jinwoo foi decisiva. Em um borrão de movimento, ele dirigiu sua lâmina direto para Psichos, Eito perfurando seu coração. Por determinação encheu sua voz como ele declarou que o monarca geada não iria deixar este campo de batalha vivo. Furioso, Silid rasgou a arma de seu corpo, gritando um ultraje que um mero humano ousou falar tais palavras ao monarca. Dino observou sombriamente para si mesmo que mesmo um golpe para o coração não foi suficiente para matá-los. Sem hesitação, ele se mudou para atacar novamente, mas desta vez, Heiken apareceu atrás dele. Com velocidade brutal, o monarca besta cortou nas costas de Jinwoo, tirando sangue. Vendo seu limite ferido, a raiva de Beru saiu do controle. Ele se preparou para cobrar novamente. Mas antes que ele pudesse, Kurecha apareceu atrás dele. Com um sorriso doentio, ela se apresentou como a monarca das pragas, a mãe de cada inseto existente. Envolvendo sua energia torcida em torno de Beru, ela sussurrou que mesmo que ele fosse uma criança ingrata que não mais reconhecia sua mãe, ela ainda abraçá-lo. Enquanto isso, Sung Jin-woo estava de joelhos, agredido do ataque brutal de Kurecha. O monarca zombou de seu estado enfraquecido, declarando que este era o fim. Naquele momento, Beru gritou para o exército das sombras, exigindo porque eles estavam parados ociosos e instando-os a correr para proteger seu mestre. Respondendo ao seu chamado, Pri quebrou o gelo que o amarrava. Com suas garras brilhando, ele declarou que seria o único a reivindicar o último suspiro do inimigo. Sylar, o monarca da geada, tomou nota do surgimento de Grid, observando que ele deve ter sido um guerreiro extraordinário na vida para possuir tal poder. Mesmo como uma sombra, Sylar advertiu os outros que os soldados mais fortes de Jinwoo estavam começando a se libertar. Logo depois, Tusk, Yggdrasil e Iron rasgaram suas prisões geladas, suas formas escuras surgindo uma após a outra. Semunhando isso, Sylar voltou seu foco para Jinwoo, preparando-se para atacar. Declarou que as feridas de Jinwoo eram fatais e que o tempo de jogo acabou. No entanto, Jinwoo sorriu enquanto ele lentamente se levantava. Ambos os monarcas congelaram em choque quando perceberam que seus ferimentos haviam desaparecido, apagado completamente por sua habilidade de recuperação de status. Em todo o mundo, a batalha estava sendo transmitida ao vivo, deixando a humanidade em pavor.
A cidade tornou-se uma zona de guerra como monarcas e sombras entraram em confronto com sua força de terra Shaquin, sua batalha apagando tudo em seu caminho. De longe, Leonard e irmã só podia assistir com horror, sobrecarregado pela visão diante dele. Enquanto isso, Thomas Andrei, mal recuperando a consciência depois sendo curado, perguntou Leonard sobre a situação. A voz de Leonard tremeu quando ele explicou que parecia que ele estava testemunhando o fim do mundo. Entre os observadores estavam Unterbach e Hummel. Seus olhos estavam trancados no campo de batalha, lutando para compreender o que estava vendo. Ele se perguntou em voz alta se o Sun, Jinwoo antes dele, era o mesmo homem que ele conhecia. Embora ele sempre tivesse entendido o potencial de crescimento de Jinwoo, a escala de poder que Jinwoo havia alcançado então, pouco tempo deixou atordoado. De volta ao campo de batalha, Jinwoo pressionou para frente com seu exército de sombra ao seu lado. Juntos, eles dominaram os monarcas, seu ataque implacável ultrapassando até mesmo as formidáveis habilidades de regeneração dos monarcas. Enfurecido, Koreja se viu empurrada para trás enquanto Beru implacavelmente a invadiu, forçando-a a um canto. Furiosa, ela resolveu acabar com ele. Mas antes que ela pudesse atacar, Jinwoo apareceu ao seu lado. Ele lembrou a profecia que o arquiteto uma vez revelou, que ele iria encontrar seu fim sob o pilar de chamas que sustentava o mundo. No entanto, enquanto ele estava diante de Koreja, ele refletiu que a profecia nunca afirmou se esse pilar realmente cairia. Suas palavras carregavam um peso que perturbava o monarca. Em outros lugares, Lin Taju, mestre da Guilda Fiend, observou a batalha de cima de um prédio próximo. Ele estava esperando, seu rifle de precisão preparado, mas a hesitação persistiu. Ele admitiu para si mesmo que esta não era uma batalha em que ele poderia intervir. Por 30 longos minutos, seus assassinos estavam estacionados em toda a cidade, prontos para fornecer, cobrindo fogo no momento em que ele deu o sinal. Mas a verdade sombria roeu-o. Mesmo que eles se juntassem à briga, quantos deles sobreviveriam? Se o próprio Thomas André tivesse falhado contra esses monstros, que esperança eles realmente tinham? Como Lin lutou com a decisão, uma mão de repente estendeu-se por trás, colocando-se firmemente em seu ombro. Uma voz disse para simplesmente sentar e assistir. Assustado, Lin girou ao redor, exigindo a identidade do estranho, apenas para ser deixado sem palavras pela visão da pessoa de pé diante dele. Todo o tempo, inúmeros caçadores que se reuniram com esperanças de subjugar os animais só poderia ficar por impotente. Ninguém ousou aproximar-se do campo de batalha. Tudo o que eles podiam fazer era esperar a poeira se acalmar, sabendo que sua força não significava nada em face do confronto que se desenrolava diante deles. De volta ao campo de batalha, Jinwoo conseguiu pousar um ataque decisivo em Koreja, mas o monarca das pragas estava longe de ser derrotado. Seu corpo rapidamente começou a se regenerar, restaurando-se com velocidade horripilante. Ela retaliou, desencadeando uma onda de veneno que se espalhou por todo o campo. Uma notificação do sistema confirmou que Jinwoo já sentiu. Venom ainda permaneceu no ar. No entanto, ele permaneceu calmo, pois o veneno não teve efeito sobre ele. Essa realização enfureceu Koreja. Com fúria em sua voz, ela correu em direção a ele, determinada a separá-lo, antes que ela pudesse terminar seu ataque. No entanto, ela sentiu seu corpo sendo arrastado contra sua vontade. Jinwoo estava puxando-a mais perto, com autoridade esmagadora. Lutando contra a força, ela percebeu que não poderia desfazê-lo. Seu corpo foi preso impotente sob seu controle. Naquele momento, Jinwoo desencadeou sua habilidade, Mutilação. Seu poder rasgou através dela e sua forma começou a se separar, dissolvendo-se no próprio ar à medida que sua existência desapareceu. Koreja aceitou o inevitável. Ela refletiu que até mesmo os seres nascidos das trevas foram humilhados diante de uma escuridão maior e mais profunda. Com esse pensamento final, seu corpo se espalhou para o nada. Uma notificação apareceu perante Jinwoo, declarando que o monarca das pragas tinha sido derrotado. Os outros monarcas olhou em descrença. Seilid, o monarca Geada, murmurou que tal façanha deveria ter sido impossível. Jinwoo não era suposto ser capaz de exercer o poder do monarca sombra ao máximo. Eiken, o monarca da besta, concordou, mas permaneceu imperturbável. Ele assegurou a seu aliado que Jinwoo ainda estava incompleto, sua força ainda não aperfeiçoada. Para provar seu ponto, Heiken prendeu Beru pela garganta. Com diversão cruel, ele explicou que a confiança de Jinwoo em criaturas tão pequenas mostrou quão incompleto ele realmente era. Um monarca inacabado, Heiken disse, nunca poderia ficar no caminho dos verdadeiros monarcas. O corpo de Beru começou a se separar, sua existência desmoronando sob o domínio do monarca besta. Jinwoo percebeu com horror que Heiken estava rompendo a conexão entre ele e sua sombra, da mesma forma que ele havia removido Thomas André.
Desesperado, Jinwoo tentou cancelar a convocação, ordenando Beru para retornar, mas uma notificação assustadora apareceu diante dele. Seu assunto não pôde ser retraído. Agindo instantaneamente, Jinwoo atacou Heiken, forçando-o a libertar Beru. Ele rapidamente lembrou seu soldado, aliviado por ter impedido o apagamento completo de Beru, mas seu alívio foi de curta duração. O monarca da geada deu um passo à frente, seu corpo se transformando em sua verdadeira forma. Silla declarou que a capacidade de Jinwoo de controlar sombras não significava nada se a conexão pudesse ser cortada. Seu plano era prender os soldados de Jinwoo sob camadas de gelo, forçando-os a um ciclo de destruição e regeneração. Ao fazê-lo, eles se tornariam nada mais do que parasitas, drenando a mana de Jinwoo até que ele fosse impotente. Ele desencadeou sua autoridade, envolvendo o campo de batalha no gelo e preparando seu ataque. Jinwoo se preparou, mas Silla era impiedosa. Ele cortou Jinwoo, ferindo com sua espada. Seu braço, em seguida, levantou e bateu no chão com força esmagadora. No entanto, Jinwoo suportou. Ele explodiu dos escombros e retaliou, atacando o monarca. Silla se esquivou e reagiu com velocidade aterrorizante, lançando Jinwoo para trás. Jinwoo estabilizou-se, mas rapidamente percebeu quão rápido seu oponente era. O monarca geada estudou cuidadosamente, observando que sua habilidade furtiva deve queimar enormes quantidades de mana. Com certeza fria, ele pulou para frente, prometendo terminar a batalha rapidamente. Seu choque abalou o ar. Jinwoo analisou todos os movimentos, pensando que ele poderia ler os ataques de Yogaman, mas faltava apenas velocidade suficiente para fechar a lacuna. Determinado, ele empurrou com mais força. O monarca zombou, descartando os esforços de Jinwoo e convocou ondas de magia de gelo. Mas até então, Jinwoo já havia escorregado atrás dele. Por um momento, Jinwoo acreditava que ele finalmente tinha ganhado a vantagem. A Silla só sorriu. Algo estava errado. Observadores em todo o campo de batalha congelaram em choque, seus olhos se alargando em horror. Mesmo Leonard Neyman mal podia acreditar no que ele estava testemunhando. Por trás de Jinwoo, um monarca besta tinha aparecido. Heiken atingido com precisão implacável, dirigindo suas garras maciças através do peito de Jinwoo. Cortando-o, Heiken declarou que Jinwoo não era nada sem a velocidade em que ele confiava. Jinwoo olhou para baixo para as garras, perfurando seu corpo enquanto suas adagas escorregavam de seu alcance, batendo no chão. No entanto, mesmo nesse estado terrível, seus pensamentos permaneceram desafiadores. Seu nível havia subido novamente, ele lembrou a si mesmo. Comparado com esse crescimento, tais feridas não eram nada. O monarca geada pegou uma das adagas caídas de Jinwoo. Com crueldade gelada, ele mergulhou de volta em Jinwoo, zombando dele como ele perguntou se Jinwoo poderia curar como ele tinha antes. Ele lembrou que ele ainda estava incompleto, ainda não um verdadeiro monarca, e exigiu saber se isso fosse o mais longe que ele pudesse ir. Com o mundo inteiro assistindo à transmissão, Silla proclamou que esperava a humanidade. Uma vez que o exército monarca pôs os pés neste mundo, cadáveres humanos subiriam em montanhas e rios de sangue fluiriam infinitamente. No entanto, ele tinha um destino diferente planejado para a Coreia, a terra que Jinwoo chamou de lar. Ele prometeu congelar pessoalmente cada homem, mulher e criança. Eles suportariam a agonia eterna, presos em corpos que não podiam morrer nem realmente viver. Seu sofrimento, ele declarou, se tornaria sua alegria. Como seu poder gelado consumiu Jinwoo, o corpo do caçador congelou e sua visão escureceu. Ele disse a si mesmo que só precisava suportar um pouco mais. Em seguida, uma notificação assustadora apareceu. Seu HP tinha caído para 0. O jogador tinha morrido. Mas naquele mesmo instante, outra mensagem apareceu. O sistema declarou que o jogador possuía o coração negro e tinha cumprido as condições para uma habilidade passiva. A habilidade ativada. O campo de batalha foi de repente engolido em luz radiante. Os olhos de Jinwoo se abriram lentamente. Ele encontrou-se deitado em uma cama de hospital, sua mente obscurecida pela confusão. Sentado, ele começou a entrar em pânico. Memórias da batalha brutal com os monarcas vieram inundando de volta. As garras do monarca besta, o punhal do monarca geada perfurando seu peito. Ele pensou para si mesmo, tinha tudo isso sido apenas um sonho? Ele se lembrou claramente da sensação de seu coração ser perfurado. No entanto, de alguma forma, ele ainda estava vivo. A porta se abriu e o Jinshu entrou uma sala ao lado de outro homem. Eles perguntaram se Jinwoo havia recuperado a consciência. Assustado, Jinwoo olhou para eles e imediatamente perguntou o que havia acontecido com os monarcas. Ele até o chamou de Presidente Wu, exigindo saber como ele havia sobrevivido. O Jinshu congelou as palavras. Ele calmamente corrigiu Jinwoo, explicando 3 coisas. Primeiro, ele não era o presidente, mas o inspetor-chefe da equipe de vigilância. Segundo, ele precisava perguntar a Jinwoo sobre as estranhas estátuas em movimento. E terceiro, ele queria saber como Jinwoo já sabia seu nome. Jinwoo ficou atordoado.
Nada disso fazia sentido. O Jinshu continuou, dizendo que quando eles chegaram à cena ao lado da Witch Tiger Guild, tudo já estava acabado. Mas Jinmu balançou a cabeça. Não era disso que ele estava falando. Quanto mais ele ouvia, mais Jinmu percebia que algo impossível havia acontecido. De alguma forma, ele havia viajado no tempo. O Jinshu, sentindo sua confusão, perguntou se ele estava bem. Jinmu disse a ele que simplesmente precisava de tempo para processar tudo. Verificando sua janela de status, Jinmu ficou chocado ao ver que nada havia mudado. Suas estatísticas e inventário permaneceram exatamente como eram antes. Mesmo a ira de Kamisha ainda estava em sua posse. Naquele momento, uma voz familiar gritou. Sua irmã, Jina, entrou na sala, repreendendo-o por não descansar. Ela perguntou se ele havia batido sua cabeça na masmorra também. Olhando para ele, ela franziu a testa em confusão. Ela até questionou se ela tinha entrado no quarto errado, perguntando quem ele era. Jinwoo percebeu que ela não o reconhecia porque sua aparência tinha mudado gradualmente no futuro. Jin hesitou, olhando para ele. Este era realmente seu irmão. Ele parecia tão diferente, mais alto e muito mais maduro. Jinwoo ignorou, dizendo-lhe que provavelmente era sua imaginação. Ele ficou em pé e disse a ela que ele estava ocupado. Ele precisava ir para a Associação TERS. Quando Gina perguntou por quê, ele respondeu que ele planejava desistir de ser um caçador. Antes de sair, ele disse ir para voltar para a escola, sabendo que ela tinha pulado a classe para verificar sobre ele. Ele então se virou para outra garota próxima, An Song-yi, e firmemente disse a ela para nem pensar em desistir de seus estudos para se tornar um caçador. An Song-yi ficou atordoado. Como ele sabia seu nome, Jinwoo puxou seu capuz sobre sua cabeça quando ele saiu. Seus pensamentos correram. Ele não tinha mais seu exército de sombras. Ele precisaria reconstruí-lo do zero. Nada disso fazia sentido. Chegando à associação, Jinwoo pediu uma reavaliação de seu posto. A equipe sussurrou com admiração. Ele foi o primeiro S-Rank a aparecer em 2 anos, mas mesmo com o dispositivo deles, eles não conseguiram medir seu poder mágico. Jinwoo interrompeu, dizendo que antes do teste ser repetido, ele queria conhecer o presidente. Embora a equipe se ofereceu para guiá-lo, ele foi embora afirmando que ele já sabia onde o escritório estava. Os funcionários foram deixados sussurrando entre si. Como um estranho poderia saber a localização do quarto do presidente? Enquanto montava o elevador, outro homem estava ao lado de Jinwoo. Seu nome era Kandi Tai-sik e ele estava profundamente em pensamento. Ele se perguntou que tipo de desculpa ele deveria preparar desta vez. Não era sua primeira vez mentindo para a associação, mas se ele já foi pego pelo inspetor-chefe Woo, ele estaria em sérios problemas. Então, sem aviso prévio, Jinwoo falou com ele. Ele revelou que Tai-sik possuía uma habilidade furtiva, mas não conseguiu denunciá-lo. Mas Tai-sik pegou sua arma, exigindo saber como Jinwoo poderia saber disso. Jinwoo calmamente avisou-o. Em um futuro próximo, alguém pediria a Tai-sik para vingar sua filha. Jinwoo não se importava como ele lidava com criminosos. Mas se Tai-sik alguma vez prejudicou caçadores inocentes no processo, o próprio Jinwoo mataria. Este é o meu primeiro e último aviso, disse Jinwoo, agitado até o seu núcleo. Kandi Tai-sik nervosamente perguntou quem Jinwoo realmente era, mas Jinwoo só se afastou, deixando-o sem palavras. Ele é como um fantasma, Tai-sik murmurou. Jinwoo finalmente entrou no escritório de Gogun-i, o presidente da associação. Seus olhos suavizaram. Já faz tanto tempo que ele o viu vivo pela última vez. Jinwoo cumprimentou o presidente, que comentou que ir direto a ele depois de um resultado do teste sugeriu que Jinwoo já estava familiarizado com o procedimento. Ele sentiu as emoções pesadas de Jinwoo e perguntou gentilmente se ele estava bem. Jinwoo ignorou, insistindo que não era nada. Interrompendo as formalidades, Jinwoo fez um pedido ousado. Ele propôs que os regulamentos fossem alterados para que as criaturas convocadas pudessem ser oficialmente contadas como membros do ataque. Em troca, Jinwoo prometeu algo incrível. Ele iria para a Ilha Jeju e exterminaria pessoalmente as formigas. Gogun ficou chocado. Ele lembrou Jinwoo dos inúmeros ataques fracassados e os caçadores que morreram lá. Ele o advertiu para não falar de forma tão imprudente. Mas quando ele olhou para Jinwoo mais de perto, ele ficou sobrecarregado com a vasta mana irradiando dele. Jinwoo afirmou com certeza calma que isso era algo que só ele poderia realizar. Ele cuidaria das formigas. O presidente ficou sem palavras, percebendo que o poder de Jinwoo já excedeu muito até mesmo de um caçador de nível nacional. Uma sequência de aventuras passadas de Seung Jinwoo começou a piscar diante de seus olhos. Ele viu-se salvando Lee Jou-i durante os primeiros dias,
sobrevivendo ao mortal incidente Reddat e derrotando os Altos Orcs. Ele se lembrou de transformar Tusk em um soldado sombra, libertando sua mãe de seu sono eterno. E, finalmente, o ataque Jiju Island, onde ele derrotou Buran e transformou os monstros insetos em sombras. Mas então, Jinwoo franziu a testa. Algo não estava certo. Ele apertou os punhos e gritou para o vazio: Basta, pare com isso. Eu sei que isso não é nada além de uma ilusão. Mostre-se. Naquele momento, o mundo fabricado quebrou como vidro. Acima dele, a ilusão entrou em colapso e Jinwoo de repente se viu cercado por inúmeras notificações do sistema, cada uma fazendo a mesma pergunta arrepiante. Você deseja reiniciar o mundo? Confuso, mas determinado, Jinwoo exigiu saber quem estava por trás de tudo isso. Finalmente, uma entidade revelou-se diante dele. Os olhos de Jinwoo se ampliaram em reconhecimento. Era o Rei dos Mortos. O soberano falou com autoridade e calma, oferecendo Jinwoo uma proposição tentadora. Ele poderia ficar aqui para sempre, vivendo dentro deste mundo como se fosse um sonho sem fim. Jinwoo estreitou seus olhos. Então, o que você está sugerindo é que eu me permito ficar preso dentro deste planeta? Essa falsa realidade que você criou. O Rei dos Mortos balançou sua cabeça. Não, eu não criei isso. Você fez. Este mundo nasceu do seu próprio desejo, para corrigir os erros do seu passado, alimentado pelo meu poder. Em outras palavras, este domínio é meu. Este é o descanso eterno. Esta é a morte. Sua voz ecoou como um sino fúnebre enquanto ele continuava. Eu tenho observado você por mais tempo do que você poderia imaginar. Você, que sempre andou mais perto da morte, mas resistiu com tudo que você tinha. Eu sou o registro de suas lutas, a prova de seu desafio e a recompensa por seu sofrimento. Eu sou você. O Rei dos Mortos explicou que dentro deste território, Jinwoo tinha poder ilimitado. Ele poderia transformar os próprios servos do monarca em sombras, absorver sua força e até alterar a própria realidade, embora apenas dentro deste domínio. Jinwoo levantou a voz de novo. Então você está dizendo que você e eu compartilhamos o mesmo poder. A figura sentiu lentamente. Eu esperei uma eternidade por este momento. Eu sou o Monarca Sombra, o administrador da escuridão mais profunda. A próxima pergunta de Jinwoo carregava suspeita e curiosidade. Então por que eu fui escolhido? A resposta do Monarca Sombra foi arrepiante. Mostrarei nosso começo, nosso fim e seu verdadeiro começo. A perspectiva mudou de volta ao campo de batalha no mundo real. O corpo de Sun Jinwoo foi congelado pelo poder do Monarca da Geada. Observando-o, o Monarca de Presas Bestiais murmurou friamente: ele está morto com certeza. Enquanto isso, Thomas André informou Leonard Newman que a presença de Jinwoo